Olá, meu nome é Emily e para a disciplina de Projeto e Análise de Algoritmo do curso de Ciência da Computação, eu e a Daniela, a gente está aqui nesse vídeo, para apresentar a lista 2, que trata sobre o algoritmo genético e backtracking e os métodos heurístico e meta-heurístico. Antes da gente começar a falar sobre quais os tipos de problemas, que o meta-heurístico e o heurístico eles vão solucionar, a gente precisa entender que existem dois tipos de problema, tá? Que é o problema de otimização, que ele busca dentre as soluções que satisfazem uma certa propriedade, qual é a melhor em relação a uma função dada. Tá? Já os problemas de decisão, eles vão buscar se existe uma solução que satisfaz uma certa propriedade. Então, enquanto no problema de otimização ele vai retornar um array, ele vai retornar uma matriz ou uma string, no problema de decisão ele vai retornar um booleano, se sim ou não, se ele vai satisfazer ou não uma certa propriedade, tá? Então ele retorna verdadeiro ou falso. Algoritmos P e NP concentram-se em problemas de decisão. Problemas com complexidade P são um conjunto dos problemas de decisão que podem ser resolvidos por um algoritmo polinomial. Então, P significa tempo polinomial. Já os problemas com complexidade NP representam o conjunto dos problemas de decisão em que, dado qualquer instância do problema para a qual a resposta é sim, existe um certificado validando esse fato, que ele pode ser verificado em tempo polinomial. Então, NP significa tempo polinomial não determinístico. Agora, a gente pode falar sobre os métodos heurísticos e meta-heurísticos. Eles vão ser utilizados para resolver problemas NP. Os heurísticos, ele melhora a eficiência do processo na busca de soluções, tá? Não que eles sejam capazes de garantir a solução ótima, mas ele vai retornar uma solução de qualidade em um tempo adequado de acordo com as demandas da aplicação. E os métodos meta-heurísticos, eles são uma solução, buscam uma solução que coordena procedimentos de busca locais com estratégias de um nível mais alto, tá? De modo a criar um processo capaz de escapar de mínimos locais e realizar uma busca robusta no espaço de soluções de um problema. Os algoritmos genéticos, eles são algoritmos probabilísticos que mantêm uma população de indivíduos para N interações. Então, para cada indivíduo, ou cromossomo, ele representa uma potencial solução para o problema. Essas soluções são submetidas à avaliação para distinguir sua aptidão, o fitness. Então, uma nova população é formada da seleção dos indivíduos mais aptos e os membros dessa nova população sofrem transformações por meio dos operadores genéticos para formar novas soluções. Os novos indivíduos são então submetidos ao processo de cruzamento, o crossover, ou seja, os indivíduos selecionados, no caso os pais, são combinados formando novos indivíduos, os filhos. Depois, esses novos indivíduos são submetidos ao processo de mutação a fim de buscar características novas, tornando-se diferentes dos seus pais. Então, aqui está um esqueminha, tá? Então, eu tenho aqui a quantidade de dados, para iniciar a população. Depois, eu vou fazer a seleção dos mais aptos, dos melhores, vamos dizer assim. Eu vou passar pelo processo de crossover, que mais para frente eu vou explicar certinho como que ele funciona. Depois eu passo pela mutação e aí eu vejo se eu alcancei o critério de parada. Se eu tiver alcançado o critério de parada, o algoritmo ele é finalizado, tá? E os valores dos indivíduos é a solução ótima para o problema em questão. Se ele não é alcançado, se o critério ele não chega no seu destino, vamos dizer assim, eu começo uma nova seleção dos outros indivíduos, da população, e aí eu pego os melhores e vou fazendo, isso até eu conseguir finalizar o meu algoritmo. Tá? Os algoritmos genéticos, eles são bons, muito bons, vamos dizer assim, para ser utilizado em problemas com complexidade exponencial e eles operam muito bem, visto que trabalham a questão de testar apenas as respostas com maior relevância, no caso as mais aptas. A parte de cruzamento, que eu tinha falado que eu ia explicar melhor, que é o crossover, é heurística por dentro do algoritmo genético. Então, os indivíduos selecionados são cruzados da seguinte forma, Eu tenho a lista de indivíduos selecionados e ela é embaralhada aleatoriamente, tá? Criando-se uma segunda lista, que no caso é a lista de parceiros. Então, cada indivíduo selecionado é então cruzado com o indivíduo que ocupa a mesma posição na lista de parceiros. Então, que é no caso aqui os pais,
né? Então, os cromossomos de cada par de indivíduo a ser cruzado são particionados em algum ponto, né? Que é nesse chamado aqui ponto de corte, tá? E eles vão trocar mesmo, né, de posição para gerar, né, os filhos, no caso. A parte de mutação, ela é utilizada para garantir uma maior varredura do espaço de estados e evitar que o algoritmo genético ele convirja muito cedo para mínimos locais. Tá? Então, a mutação é efetuada alterando-se o valor de um gene de um indivíduo, está sorteado assim aleatoriamente, com uma determinada probabilidade, denominada probabilidade de mutação, ou seja, vários indivíduos da nova população podem ter um de seus genes alterados aleatoriamente, tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, de mutação em um algoritmo genético aqui que é trabalhado com um bit, tá? A parte de backtracking, né, o que é backtracking? Ele é um tipo de algoritmo que ele vai representar um refinamento da busca por força bruta, em que múltiplas soluções podem ser eliminadas sem serem explicitamente examinadas de fato. Tá? É uma técnica para resolver problemas recursivamente, tentando construir uma solução de forma incremental, uma peça de cada vez, no caso, removendo as soluções que falham em satisfazer as restrições do problema em qualquer ponto do tempo. Se aplica em problemas que podem ser modelados por uma árvore que representa todas as possíveis sequências de decisão. Aqui teve um errinho aqui no slide. Então, isso aqui que é o backtracking, né? Ele vai passando, então se ele não encontra, né, a resposta aqui, se o critério de parada dele aqui ele não é atingido, vamos colocar assim, ele pega e volta e testa. Então, ele vai sempre voltando, né, pelo caminho que ele já passou, no caso. Então, a complexidade dele, né, se existir mais de uma decisão disponível para cada uma das N decisões, a busca, né, exaustiva será, no caso, exponencial. Então, a complexidade dele tem tendência de ser exponencial. Tá? E problemas resolvidos com backtrack, né? Alguns exemplos é do caixeiro viajante, o passeio do cavalo, as N rainhas, tá? Encontrar espaço de soluções, geração de permutações ou problemas de labirinto. Olá, meu nome é Daniele e eu vou falar sobre o algoritmo heurístico e meta-heurístico. E como exemplo, a gente pegou o método de enxame de partículas. Esse método ele pode ser explicado de uma forma simples, através de uma analogia de comportamento social apresentada por Clark, em que ele sugere uma situação. Supondo que você e alguns amigos estão à busca de um tesouro enterrado em uma ilha, cada membro da expedição tem um rádio comunicador receptor, podendo se comunicar com todos os membros e os informando sobre a situação em que se encontra. E também pode ouvir todos os comunicados trocados entre os membros. Assim, cada explorador sabe a localização de toda a equipe e está informado sobre a situação de cada membro e o quão próximo cada membro está de encontrar o tesouro. O próximo deslocamento será feito em sua própria experiência e nos relatos ouvidos em seu rádio. Dessa forma, havendo real cooperação e troca de informações entre os membros da equipe, o tesouro será achado em um tempo bem menor do que se fosse escavar sozinho vários buracos na ilha. Esse mesmo comportamento cooperativo e de troca de informações é encontrado em várias espécies animais, por exemplo, em revoada de pássaros, em cardumes de peixes e enxames de abelhas. E com isso, os cientistas de diferentes áreas, eles tentaram modelar esses comportamentos e simulá-los, procurando estabelecer regras básicas do comportamento individual, que justifiquem o comportamento do grupo. Assim, permite a otimização global de uma função objetiva. A função objetivo pode ser qualquer função de 1 a d dimensões. Utilizando o enxame de partículas, realiza a movimentação das partículas dentro do espaço de busca. Esse espaço de busca é multidimensional, de 1 a d dimensões, e para cada dimensão d é definido o intervalo min de d e max d, e a função objetivo é uma parábola em 3D e o espaço de busca é de 2 dimensões. X vai estar em um intervalo de menos 4 a mais 4 e Y também vai estar nesse mesmo intervalo de menos 4 a mais 4. A estratégia usa um conjunto de N partículas
que se movimentam dentro do espaço de busca. Cada partícula é um ponto mapeado no espaço de busca, representa uma solução em potencial, é definida pelas d-coordenadas no espaço de busca, é avaliada usando a função objetivo, é movimentada no espaço de busca usando uma velocidade que tem 3 termos: termo de inércia, termo cognitivo e termo social. O algoritmo enxame de partículas é uma meta heurística porque ele realiza poucas ou nenhuma premissa sobre o problema que está a ser otimizado e pode procurar soluções candidatas em espaços de grandes dimensões. Em termos gerais, o algoritmo guia-se por experiência pessoal, experiência geral e o movimento das partículas atuais para decidir as posições seguintes no espaço da pesquisa. Ele resolve um problema criando uma população de soluções candidatas, também conhecidas como partículas, e movendo essas partículas em torno do espaço da pesquisa, de acordo com fórmulas matemáticas simples sobre a posição e a velocidade da partícula. O movimento de cada partícula é influenciado pela sua posição do local mais conhecida, mas também é guiado em direções às posições mais conhecidas do espaço da pesquisa, que são atualizadas como posições melhores quando encontradas por outras partículas. Isto é expectável, quando o intuito é mover o enxame em direção da melhor solução. Agora eu vou falar sobre algoritmo genético. Segundo a UFCS, no Hospital Universitário em Florianópolis, os algoritmos genéticos foram utilizados para auxiliar na elaboração de uma escala de trabalho dos médicos plantonistas da maternidade. O objetivo pretendido foi o de auxiliar na solução da escala de trabalho dos médicos, em como diminuir o esforço e o desgaste humano para a confecção do plantão. O problema resumia-se na disponibilidade de 12 médicos e na necessidade de atendimento de 24 horas por dia, tendo-se como variáveis envolvidas o número de médicos contratados e o turno com um número adaptável de horas. O questionamento apresentava ainda todo o conjunto de restrições de trabalho, como cargas horárias, turnos de trabalho, etc. A apresentação do conhecimento se refletiu da seguinte maneira: A. Cromossomo representa a escala de plantão. B. Gene representa o turno de trabalho variando entre 4, 8 e 12 horas. C. Alelo representa um médico. O grupo de pesquisa observou em um primeiro momento que a função aptidão precisava ser refinada, pois os resultados obtidos não eram satisfatórios. Na análise seguinte, após o refinamento dos dados, obteve-se grande melhoria, resultando num melhor aproveitamento no que diz respeito à função funcionário horas trabalhadas.